Olá, tudo bem? Eu sou o professor Lincoln de Biologia. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam com toda a vontade de participar dessa live de forma efetiva, aprender um pouco mais sobre o conteúdo que eu trarei aqui para vocês, conteúdo este de extrema importância para o Enem. Sejam bastante bem-vindos, bastante bem-vindas. É muita satisfação estar aqui com vocês hoje para que possamos tirar algumas dúvidas, acrescentar mais alguns conteúdos, para que vocês possam se dar super bem aí no Enem. Quero saber quem já está aqui conosco. Por favor, coloque seu nome, de onde está falando, para participar junto conosco aqui desse momento importante, momento este que vai sedimentar ainda mais o seu conhecimento, pensando no Enem. A Juliana Garcia já está aqui presente. Boa tarde, Juliana. O Eduardo, Emily, Raíssa, muita gente entrando na nossa live. Muito legal estar com vocês. A nossa live hoje vai falar sobre sistemática biológica, do fixismo à cladística. Pois bem, entender o que é sistemática biológica, entender o que é o fixismo, o que é a cladística, que norteiam essa sistemática, é um dos assuntos bastante recorrente no Enem. E eu tenho certeza que você sabe sim o que é sistemática biológica, o que é fixismo, o que é cladística, e todo esse conteúdo que permeia essa temática, como eu já falei, muito recorrente no Enem. Muita gente entrando aqui na nossa live, a Raíssa Oliveira, Carlos Janisson, a Gildilene Rodrigues, de Teresina, Piauí, que legal. Pessoal aqui de Farias Brito, no Ceará também presente. Vitória, Espírito Santo, que massa. Pois bem, pessoal, vamos começar a falar sobre sistemática biológica, do fixismo à cladística. O que é sistemática biológica? Pergunto a você. O que é sistemática biológica? Então, pessoal, vocês sabem o que é sistemática biológica? Sistemática biológica, a gente pode dizer que é o estudo da biodiversidade, variedade de espécies de seres vivos, por meio da taxonomia e da filogenia, utilizando atualmente a filogenia como critério principal para a classificação dos seres vivos. Então, veja, o que é sistemática biológica? Estudo da biodiversidade. Sim, mas estudo da biodiversidade de que forma? Estudar a biodiversidade envolve uma série de áreas e diferentes formas de estudo. Como seria esse estudo da biodiversidade à luz do que chamamos de sistemática biológica? A gente se utiliza de taxonomia e de filogenia para poder classificar os seres vivos. Então, veja, pessoal, na realidade, sistemática biológica, de forma mais resumida, mais prática para você, é o entendimento da classificação dos seres vivos. A gente procura classificar os seres vivos. E essa classificação, ela pode estar baseada na taxonomia e na filogenia. E aí eu pergunto a vocês, o que é taxonomia e o que é filogenia? Veja bem, taxonomia e filogenia, na realidade, são coisas um tanto diferentes. Taxonomia foca na descrição, identificação e classificação dos seres vivos em grupos, que nós chamamos de táxons, de forma hierarquizada. Categorias taxonômicas, que assim chamamos, essa maneira hierarquizada de classificar os seres vivos, baseados em características compartilhadas. Isso é o que é taxonomia. O que vem a ser filogenia? Filogenia analisa as relações de parentesco evolutivo e a história evolutiva entre as espécies, determinando ancestrais comuns.
Então percebam que taxonomia e filogenia estudam a classificação de seres vivos, na realidade, de forma bem diferente. A taxonomia, ela vai estar relacionada com a descrição do ser vivo, com a identificação da espécie, com a classificação das espécies em grupos similares, de modo hierárquico, que é que a gente chama de categorias taxonômicas, que eu vou já falar um pouco mais o que são e quem são essas categorias taxonômicas, e isso tudo está baseado em características compartilhadas entre esses seres vivos, que são agrupados em grupos afins. Por exemplo, o grupo dos peixes, o grupo dos répteis, o grupo das briófitas, que são plantas, o grupo dos fungos. Então, isso é taxonomia. O que é filogenia? É uma maneira de classificar os seres vivos com base no que chamamos de parentesco evolutivo, ancestralidade em comum, mecanismo de evolução das espécies, a história de como o ser vivo adaptou-se ao meio, quais as modificações ao longo do tempo que ocorreram, e se ele compartilha esse padrão de mecanismo evolutivo com outros seres vivos, para que assim ele possa ser classificado em grupos que tenham ancestrais em comum. Eu vou aqui dar um exemplo para você entender o tanto de diferença que há entre taxonomia e filogenia. Por exemplo, se você pegar um tubarão e pegar um golfinho e perguntar para uma pessoa: o golfinho é um animal de qual tipo? Você está se utilizando de taxonomia, você está querendo hierarquizar, agrupar, né, sistematizar de modo classificatório, de maneira hierárquica. Qual o grupo? Né? Ele se parece com o quê? Você vai se utilizar de aspectos morfofisiológicos para dizer isso. Agora, veja bem, se você pegar o mesmo exemplo, tubarão e golfinho, e perguntar, eles têm uma ancestralidade em comum? Eles apresentam mecanismos de evolução similares? E eles são do mesmo grupo por causa disso? A resposta não. O golfinho, por mais semelhante que seja com um tubarão em aspectos anatômicos, formato do corpo, por exemplo, são de grupos animais completamente diferentes. Um golfinho é um mamífero, e o tubarão é um peixe cartilaginoso. Então, olha só que a taxonomia, ela é muito importante, sem dúvida, mas ela deixa a desejar quando você apenas analisa seres vivos com aspectos morfofisiológicos para classificá-los. Daí a razão pela qual, atualmente, a filogenia é o critério principal para classificar os seres vivos. Veja bem, a taxonomia também é utilizada na classificação dos seres vivos, mas a filogenia é o critério principal. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, deu para entender o que é sistemática biológica? Tranquilo? Ficou claro o que é sistemática biológica? Deu para entender? Repetindo mais uma vez, o que é sistemática biológica? É a classificação dos seres vivos, é o estudo da classificação dos seres vivos. E isso baseando-se na taxonomia e na filogenia. Lembrando que a taxonomia, ela utiliza-se de critérios morfofisiológicos, de aparência, de classificação dos seres vivos em grupos, de modo hierarquizado. Já a filogenia, ela busca a classificação dos seres vivos com base na herança ancestral, na evolução, no desenvolvimento evolutivo dos seres vivos. Tá claro? Estou vendo aqui que o Emanuel, o João, está dizendo que sim, o Eduardo, a Janaína Oliveira. Que bom, turma, que vocês estão entendendo. Peço que qualquer dúvida, à medida que nós formos aqui vendo o conteúdo, vocês perguntem, participem, que isso é muito importante. Veja bem, exemplificando mais ainda e melhor a diferença entre taxonomia e filogenia. Olha só. Aqui a gente tem uma forma taxonômica de classificar. Aqui nós temos uma rã, uma tartaruga, uma cobra e um lagarto como exemplos. E aí aqui nós temos, lógico, espécies diferentes, gênero, famílias, ordens, classe, filos e reinos, que é uma sistematização, uma hierarquização de classificação.
que daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor o que são essas categorias taxonômicas. E aqui, quando você compara essa imagem de taxonomia com essa da filogenia, você percebe que nós temos os mesmos animais. A rã, a cobra, aqui o crocodilo, o lagarto, salamandra, colocando aqui outros animais, né? E aqui você tem uma diagramação um tanto diferente. Você tem aqui ancestral comum e uma ramificação desses grupos, de modo que eles estão, de alguma forma, interconectados, existe uma certa interseção entre eles, e não uma prateleira, uma divisória estática ali, colocando esses grupos nessa classificação. É importante perceber essa diferenciação. A classificação dos seres vivos com base na ideia do fixismo. Olha só, o que é o fixismo? O fixismo foi a teoria predominante por muitos séculos, defendendo que as espécies foram criadas de forma perfeita e imutável. Professor, quer dizer que fixismo, olha só, o radical da palavra vem de fixo. E esse fixismo cita justamente essa ideia, na qual as espécies foram criadas de forma perfeita e, por tal razão, elas não precisavam se modificar, tendo em vista que elas eram perfeitas. A diversidade da vida é compreendida como resultado de um ato divino, gerado por um Criador, que é aqui a ideia criacionista. Então, o fixismo, ele está embasado na ideia do Criador do universo, de todas as coisas, de todos os seres vivos, onde todos os seres vivos perfeitos, criados assim pelo seu Criador, e imutável, não precisariam e também não sofriam modificações ao longo do tempo. A ideia do fixismo admite a crença da imutabilidade das espécies. Então, se, por exemplo, acredita-se que as espécies foram criadas de forma perfeita e que não se modificavam porque não precisariam se modificar, tendo em vista que elas eram perfeitas, a gente está falando aqui de imutabilidade das espécies. A gente não está falando aqui de evolução biológica. Dica importante para o seu Enem, hein? Fixismo é a visão estática da vida, é a visão parada, sem a qual na qual os seres vivos não se modificam ao longo do tempo. Eles não evoluem. Classificação dos seres vivos com base na ideia do evolucionismo. Veja o quanto o evolucionismo é bastante diferente do fixismo. O evolucionismo considera que as espécies se modificam e se diversificam ao longo do tempo. As espécies não, muito cuidado com isso aqui, não são imutáveis, ou seja, elas não são estáticas, elas sofrem mudanças, né? Podendo se modificarem e originarem novas espécies. Então, veja que o evolucionismo é totalmente contrário à ideia do fixismo. O fixismo diz o quê? Que as espécies, elas são imutáveis, elas não se modificam ao longo do tempo. Não há surgimento de novas espécies, porque as espécies todas foram criadas de modo perfeito. E aí, veja, o evolucionismo é justamente o contrário. O evolucionismo considera que as espécies se modificam e se diversificam ao longo do tempo. As espécies não são imutáveis, ou seja, elas são mutáveis, elas se modificam ao longo do tempo, podendo originar, inclusive, o quê? Novas espécies. De acordo com o evolucionismo, os seres vivos compartilham, em algum momento da história, ancestrais comuns, ou seja, há algum grau de parentesco evolutivo. Se nós pegarmos aqui a origem da vida na Terra, a ideia mais aceita foi a chamada evolução gradual dos sistemas químicos. Inclusive, há alguns experimentos de
Haldane, de Oparin, experimentos esses que demonstram que há sim a possibilidade desse evento ter de fato acontecido em nosso planeta. Fazendo aqui uma recapitulação bem breve. O universo teria, do ponto de vista científico, é importante sempre frisar isso, a ideia mais aceita, o Big Bang, há 13 bilhões de anos. Cerca de 4,5 bilhões de anos surgia o planeta Terra, com uma condição completamente diferente da qual existe hoje, né? E aí não existia nenhuma forma de vida. Pois bem, foi preciso, em média, segundo os estudos que mais são aceitos, 1 bilhão de anos desde o surgimento do planeta para que houvesse o aparecimento das primeiras formas de vida. E aí esses primeiros seres vivos, não há um consenso de como eles surgiram, mas a ideia mais aceita é que nos oceanos primitivos, as moléculas, principalmente proteínas, ácidos nucleicos, foram se organizando naquilo que nós chamamos de coacervados, as protocélulas, anterior a uma célula, e isso, num dado momento, teria surgido uma membrana lipoproteica originando uma célula. E a partir daí, essas primeiras células teriam se dividido, originando vários e vários seres vivos, as arqueobactérias, e as mutações teriam acontecido por um processo muito espontâneo, tendo em vista que a radiação era muito grande, e houve essa diversificação e todo o processo evolutivo, gerando essa diversidade de formas de vida. A partir de um primeiro momento, seres vivos apenas unicelulares, depois seres vivos pluricelulares. Essa é a ideia quando se fala de evolucionismo. Essa é a ideia quando se fala que os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Tá dando para entender, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Deu para compreender bem a diferença entre fixismo e evolucionismo? Vejamos aqui alguma dúvida sobre esse tema até então na nossa live. Tudo certo? Tudo ok? Felipe Santos está dizendo que sim. O Eduardo está dizendo que ok. Aqui, show, paizão, valeu, que bom que vocês estão entendendo. Quem mais? Tudo certo? Então vamos continuar, pessoal. Dica importante para o Enem: evolucionismo é a visão dinâmica da vida, ao contrário do fixismo, que é a visão estática da vida. Fixismo, as espécies não se modificam ao longo do tempo, não evoluem. Elas são perfeitas, foram assim criadas, e não há surgimento de novas espécies. No evolucionismo, as espécies se modificam ao longo do tempo. Elas, inclusive, podem sofrer tantas modificações que isso poderá provocar um processo de diversificação em diferentes espécies, ou seja, surgimento de várias espécies. Comparando o fixismo ao evolucionismo para a gente frisar bem esse tema. Fixismo, origem, criação independente e imutável. No evolucionismo, a origem, descendência com modificação. Fixismo, mudança, espécies são fixas, daí o nome, fixismo. Não há mudança. No evolucionismo, em relação à mudança, as espécies mudam e se diversificam, há surgimento de novas espécies. No fixismo, o tempo é curto, as espécies surgem prontas, perfeitas, criadas. No evolucionismo, o tempo para que ocorra uma diversificação de espécies, surgimento de novas espécies, é longo, processo de milhões de anos. Os fósseis para o fixismo significam o quê? Restos de catástrofes passadas. Então, olha só algo importante. Na ideia fixista sobre os seres vivos, sobre a classificação dos seres vivos, o fóssil apenas é um resto de catástrofe que aconteceu e que dizimou grande parte dos seres vivos que existiam naquela época. Para o evolucionismo, o relato fóssil são evidências de transição evolutiva. É uma prova de evolução. É algo que permite que tenhamos informações
de seres vivos que viveram em tempo remoto e que hoje ou não mais existem, ou até existem, mas de forma muito modificada por um processo evolutivo, às custas de mutações, por exemplo, recombinação de material genético. Então, essa tabelinha aqui, pessoal, faz essa síntese do que é o fixismo e o evolucionismo de modo comparativo. Vocês estão vendo que, de fato, um em relação ao outro são antagônicos, né? Evidências da evolução das espécies. E aí a pergunta é: se eu acredito que os seres vivos evoluem, se eu acredito que os seres vivos se modificam ao longo do tempo, se eu acredito que surgem novas espécies no planeta Terra, até onde nós sabemos que há vida, mas eu deixo uma pergunta para vocês: será que só existe vida no planeta Terra? Será que neste universo gigantesco só o planeta Terra tem formas de seres vivos? Ou será que existe por aí os Transformers, os super-heróis da Marvel, da DC, para não ter confusão? O que é que vocês acham? Eu acho que pode existir muita coisa. Inclusive, se você prestar atenção, a gente tem a mania de colocar o ET, tem até filme, né? O extraterrestre, como uma coisa feia, uma coisa inferior a nós humanos. Será que não pode haver um extraterrestre, né? Um ser vivo fora do planeta Terra, superior a nós, do ponto de vista adaptativo? Até então, a gente não pode dizer nem que sim e nem que não também, né? Então, olha só, deixando essa pergunta para você pensar um pouco, né? O que são registros fósseis? Registros fósseis ou vestígios fósseis de seres vivos que viveram no passado, permitindo observar formas de transição e mudanças morfológicas. Morfológicas quer dizer de forma, de formato, ao longo do tempo geológico. Na realidade, quando um paleontólogo ele se debruça sobre a análise fóssil, sobre um estudo fóssil, ele consegue perceber uma série de coisas do tempo mais provável que aquele fóssil existiu, né? Que o ser vivo que está ali fossilizado, melhor falando, existiu. Os fósseis que nós temos, ele permite que consigamos entender um pouco melhor como se deu o processo evolutivo, como se deu as mudanças em alguns órgãos, em alguns aspectos do modo comportamental dos seres vivos. Anatomia comparada, homologia e analogia dos órgãos. Veja bem, o que são órgãos homólogos? Por que os órgãos homólogos são provas de evolução biológica, assim como os fósseis também são provas de evolução biológica? Vejamos, homologia é a presença de órgãos homólogos. E aí, quando a gente fala em órgãos homólogos, veja bem, o que são? Órgãos que possuem a mesma origem embrionária. Veja bem, pessoal. Para que eu consiga dizer que dois órgãos são homólogos, eles precisam ter obrigatoriamente, necessariamente, a mesma origem embrionária. Similaridade anatômica, similaridade, não que seja igual, podendo desempenhar a mesma função ou funções diferentes. Então, veja bem, quando eu falo em órgãos homólogos, eu digo que são órgãos que têm a mesma origem embrionária, com similaridade anatômica, mas podem realizar funções diferentes. Podem ter a mesma função também? Podem ter a mesma função também. O que é a homologia? O que é que os órgãos homólogos, quando a gente estuda a evolução dos seres vivos, nos indica, nos mostra? Nos indica ancestralidade em comum, nos indica parentesco evolutivo e também nos indica o que chamamos de irradiação adaptativa. Olha só aqui esse exemplo de órgãos homólogos, onde eu estou passando aqui o mouse, tá? Olha só para eu poder explicar melhor para vocês. Nós temos aqui a nadadeira dianteira de uma baleia, nós temos aqui a pata dianteira de um sapo, nós temos aqui a pata dianteira de um cavalo,
a pata dianteira de um leão, nós temos aqui o braço humano, o nosso braço, e nós temos aqui a asa de uma ave, a asa de um pássaro. Se você observar a estrutura anatômica entre esses diferentes órgãos, né, de diferentes seres vivos, baleia, sapo, cavalo, leão, homem, pássaro, quando a gente observa a origem embrionária dessas estruturas, elas têm a mesma origem embrionária. Lá, quando o embrião nesses seres vivos estavam em desenvolvimento, todos estes órgãos aí, por mais que sejam diferentes, né? Eu acredito que todo mundo aqui perceba que a nadadeira de uma baleia tem uma função totalmente diferente de uma asa de um pássaro. Bem como o nosso braço, né, e antebraço aqui, o nosso membro, tenha uma função completamente diferente, por exemplo, da pata dianteira do cavalo, ou mesmo do leão. Mas apesar de terem aqui funções diferentes, todos estes órgãos têm a mesma origem embrionária. Isso demonstra que esses seres vivos têm uma ancestralidade em comum, têm algum grau de parentesco evolutivo. Isso demonstra que eles estão adaptados a condições completamente diferentes. A asa do pássaro, que aqui eu estou mostrando aqui no mouse, tem uma condição que permite o voo. Já a nadadeira da baleia tem uma condição que permite o nado. Da mesma forma que a pata aqui do sapo tem uma outra condição funcional para permitir aquele animal a sua capacidade saltadora. Então é importante perceber que estes órgãos, pelo fato deles terem uma mesma origem embrionária, mesmo estando em diferentes grupos de seres vivos, isso daqui demonstra que eles são órgãos o que mesmo? Exatamente, órgãos homólogos. E isso denota, por exemplo, que esses seres vivos, eles tiveram um processo de irradiação adaptativa. Eles tiveram um processo no qual esses seres vivos adaptaram-se a ambientes completamente distintos, permitindo assim que sobrevivessem de forma diferencial. Dica importante para o Enem. Fica atento em relação a essa dica, pessoal. Os órgãos homólogos demonstram parentesco evolutivo e também irradiação adaptativa entre os seres vivos. Então, numa questão lá no Enem, se falar em órgãos homólogos, você já fica atento, porque o item correto está relacionado com parentesco evolutivo, ancestralidade em comum, irradiação adaptativa, tendo em vista que os órgãos homólogos demonstram tudo isso. Tá claro, pessoal? Tá tudo certo? A Juliana tá perguntando aqui, ou melhor, a Júlia, né? Júlia Thalita, desculpa, tá dizendo, eu não entendi, professor. Tá bom, vou tentar explicar melhor para você. A estrutura deles são todos semelhantes ao nosso? Não que a estrutura sejam todas semelhantes. Você está vendo que eu coloquei aqui, Júlia, os membros, né? Os membros anteriores nesses seres vivos. Não é a estrutura deles, não. Todas não, tá, pessoal? Mas se eu pegar aqui a nadadeira da baleia, por exemplo, e se eu pegar aqui o braço humano, você está vendo que existe uma similaridade de anatomia óssea nesses órgãos. São parecidos. E eles tiveram uma origem embrionária, quando ainda eram embriões, idêntico. Por mais que desempenhem funções diferentes, né? O braço humano e a nadadeira da baleia têm funções diferentes, mas tem a mesma origem embrionária, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, hein? Continuando, o que ainda mais podemos falar de evidências da evolução das espécies? Anatomia comparada, homologia e analogia. Eu falei de órgãos homólogos. Agora eu vou falar de órgãos análogos. O que são órgãos análogos? O que é a analogia na evidência da evolução das espécies? É a presença de órgãos que desempenham a mesma função, apesar da origem embrionária diferente. Olha só como é diferente aqui o que são órgãos análogos de órgãos homólogos. Fique atento. Órgãos homólogos são órgãos que têm a mesma origem embrionária em diferentes seres vivos,
podendo ou não desempenhar a mesma função, mas que demonstram, por terem a mesma origem embrionária, que entre aqueles seres vivos há um grau de parentesco evolutivo, há uma ancestralidade em comum. É uma prova de evolução entre aqueles seres vivos, parentesco evolutivo. Quando eu falo de órgãos análogos, eu estou me referindo a órgãos que desempenham a mesma função, tem que ter a mesma função, mas a origem embrionária é diferente. Eles não evidenciam ancestralidade em comum. Olha só esse não aqui, hein? Muito cuidado. Órgãos análogos não evidenciam ancestralidade em comum. Órgãos homólogos evidenciam ancestralidade em comum, mas comprovam a convergência adaptativa. Veja que quando eu falei de órgãos homólogos, eu disse que ali tinha irradiação adaptativa. Aqui eu estou falando, nos órgãos análogos, em convergência adaptativa. Por exemplo, aqui, olha só. Aqui a gente tem uma asa de morcego, que é um mamífero. Aqui a gente tem uma asa de ave. E existe uma homologia entre essas asas. Ou seja, uma origem embrionária igual e com a mesma função também, tá? Mas uma origem embrionária igual. Então são órgãos homólogos, asa de ave e asa de morcego. Agora, se você pegar a asa do morcego, comparar com a asa de um inseto, por exemplo, de uma abelha, e a asa da ave comparar com a asa de um inseto, que é a própria abelha que eu estou usando como exemplo, você tem entre a asa de morcego e a asa de ave, em relação à asa de abelha, a asa de um inseto, órgãos análogos e não homólogos. Então, olha só, repetindo mais uma vez, se eu pegar a asa de um morcego e compará-la com a asa de uma ave, olha aqui um pouco de similaridade que há, de anatomia óssea aqui, estruturação, de abertura de asa, inclusive. Tem a mesma função, mas isso não evidencia homologia. O que é que evidencia homologia mesmo? Mesma origem embrionária. Então eu posso dizer que morcego e ave tiveram uma ancestralidade em comum, porque aqui existem órgãos homólogos, existe uma homologia. Mas se eu pegar a asa de morcego, comparar com a asa de um inseto, por exemplo, a asa da abelha, ou mesmo pegar a asa da ave e comparar com a asa de um inseto, por exemplo, da abelha, aqui eu não vou ter órgãos homólogos, eu vou ter órgãos análogos. A asa do morcego e a asa do inseto são órgãos análogos. Tem a mesma função, permitir o voo, mas origens embrionárias completamente o quê? Diferentes. E eu posso dizer que entre o morcego e o inseto, e entre a ave e o inseto, existe grau de parentesco evolutivo? Não, porque órgãos análogos não denota parentesco evolutivo, denota convergência adaptativa. E o que é convergência adaptativa? Esses seres vivos estão adaptados a uma condição semelhante, que é o voo, apesar de ter uma origem embrionária completamente diferente. Então, veja bem, órgãos análogos, uma dica aí para o Enem, hein? Não demonstram parentesco evolutivo. E os órgãos homólogos demonstram parentesco evolutivo. Os órgãos homólogos, que eu já havia falado, demonstram irradiação adaptativa. Já os órgãos análogos demonstram convergência adaptativa. Seres vivos completamente diferentes que têm uma adaptação semelhante, devido a uma pressão ambiental. Já na homologia, nos órgãos homólogos, os seres vivos, eles diversificaram-se, adaptando-se a ambientes completamente distintos. Daí o porquê que muitos dos órgãos homólogos têm funções o quê? Diferentes. Tá claro? A Júlia Thalita está dizendo que entendeu. Muito bem, Júlia, que bom. Quem mais aqui, vamos ver, participando da nossa live? Deixa eu ver, o Eduardo também, pedindo aqui uma mensagem para o pessoal da CREAD, do IFCE. Olha aí, o pessoal gosta como é que a gente diz? Daquele alô, né? Todo mundo aqui do CREAD, aquele abraço, o pessoal da equipe técnica aqui nos ajudando, sem eles nada disso aqui estava acontecendo. Então vamos nós. Embriologia comparada é uma outra evidência da evolução das espécies. O que é embriologia comparada? Semelhanças e diferenças no desenvolvimento embrionário entre diversas espécies permitem identificar relações evolutivas e ancestrais comuns. Ao analisar fases iniciais, observa-se que grupos distintos, quer dizer, grupos de seres vivos diferentes,
como vertebrados, vou dar aqui um exemplo, compartilham padrões semelhantes, provando que quanto mais próximo evolutivamente, mais similares são seus embriões. Por exemplo, nessa imagem aqui, pessoal, olha só. Aqui a gente tem um peixe, um anfíbio, um réptil, uma ave, um mamífero. São animais bem diferentes uns dos outros. Mas se você olhar aqui o desenvolvimento embrionário deles, no caso, de forma comparativa, à medida que esse desenvolvimento embrionário está nas fases iniciais aqui, ó, há uma similaridade muito grande entre esses embriões. Olha só o embrião de peixe, aqui onde eu estou passando o mouse, olha só aqui. E olha só aqui o embrião de mamífero. Tem diferença? Tem. Mas o grau de semelhança nessa fase inicial é muito grande. À medida que o desenvolvimento embrionário vai transcorrendo, vai acontecendo, aí sim as diferenças vão ficando mais perceptíveis. Mas mesmo assim, entre esses seres vivos, que no caso são animais do filo dos cordados, você tem alguns aspectos em comum, como notocorda, tubo nervoso dorsal, fendas faringeanas ou branquiais, como chamamos. Em algum momento desse desenvolvimento embrionário, essas estruturas estarão presentes. Evidências da evolução. A gente já falou de quais mesmo, para não esquecermos? Relato fóssil, estudo dos fósseis, órgãos homólogos. Os órgãos análogos, apesar de não demonstrar parentesco evolutivo entre os seres vivos, demonstra convergência evolutiva, uma adaptação semelhante. É importante que isso fique claro. Já falamos também de que mais? Já falamos do comparativo do desenvolvimento embrionário entre os seres vivos, a embriologia comparada e agora a biologia molecular. A comparação de sequências de DNA, RNA e proteínas, inclusive quem vai falar esse assunto aqui para vocês, eu não sei nem se está presente aqui na nossa live, eu entrei na live dele, dei um alô, é o professor Aranildo, grande professor Aranildo de biologia. Inclusive eu soube que ele falou que o meu braço era muito fino, né? Professor Aranildo, mas eu vou chegar perto de você, tá? Eu vou treinar mais para ver se o meu braço fica mais forte, né? Se o meu músculo hipertrofia. O professor Aranildo é um grande amigo, um abraço se estiver nos ouvindo agora nesse momento, mas vamos lá, pessoal. Veja bem, quando a gente fala em biologia molecular, a gente fala na comparação de sequências do material genético dos seres vivos, que é o DNA, do RNA, do ácido ribonucleico, e de proteínas. Quanto mais semelhante o DNA, o RNA e as proteínas forem entre os seres vivos, maior o grau de parentesco evolutivo entre as espécies. Então, por exemplo, o ser humano e o chimpanzé têm um grau de similaridade de DNA muito grande. Isso significa dizer que estão muito aparentados evolutivamente. Existe um parentesco evolutivo muito grande, né? Quanto mais próximos os seres vivos forem, do ponto de vista de DNA, de RNA e de proteínas, isso na evolução das espécies significa dizer que eles estão mais aparentados, que há mais proximamente deles um ancestral comum, um ancestral muito mais próximo. Uma dica importante para o Enem: quanto mais parecido for o código genético das espécies, que nada mais é do que um mecanismo de produção de proteína, que envolve DNA, que envolve RNA, maior será o grau de ancestralidade comum entre as espécies. Então, lembre disso. Quanto mais parecido for o código genético das espécies, a síntese proteica que ocorre nas células dos seres vivos, maior será o grau de ancestralidade entre esses seres vivos. Órgãos vestigiais, que também é uma prova de evolução biológica importante. São partes do corpo de um organismo que perderam sua função. Olha só, o que são órgãos vestigiais? São partes do corpo de um organismo que perderam sua função original ou principal ao longo da evolução, tornando-se atrofiados ou rudimentares. Eles evidenciam parentesco evolutivo, representando estruturas funcionais em espécies ancestrais ou relacionadas, mas que se tornaram desnecessárias ou reduzidas na espécie atual. Uma dica também muito importante para o Enem.
Os órgãos vestigiais não são necessariamente inúteis, tá, pessoal? Então, se numa questão que fale de órgãos vestigiais como prova de parentesco evolutivo, mecanismo de evolução das espécies, vier citando que os órgãos vestigiais não apresentam função nenhuma nos seres vivos, que eles são inúteis, isso está errado, pois algumas vezes assumem funções secundárias ou são inofensivas, persistindo no organismo por não representarem uma desvantagem evolutiva. Essa tabelinha que eu trouxe aqui para vocês fala muito bem do que são órgãos vestigiais. Veja bem, no nosso caso, né, coloquei aqui 3 exemplos no ser humano. Os famosos queixais, né, que o pessoal chama popularmente, o dente do siso, o terceiro par de molares. Muitas pessoas não têm esse terceiro par de molares, eles não surgem na arcada dentária, ou quando surgem é só para dar problema, como a gente costuma dizer, né, porque eles ficam entramelhando os dentes, precisa até de uma cirurgia para retirá-los, mas os dentes do siso é um exemplo de órgão vestigial. Em humanos, em ancestrais com dietas mais abrasivas, os dentes do siso eram úteis para mastigação. Atualmente, muitas pessoas não têm espaço suficiente na mandíbula para eles, levando a problemas e extrações. Foi o que eu acabei de falar. Então, é um órgão vestigial. O cóccix é um órgão vestigial. Demonstra o nosso parentesco evolutivo com os símios, os macacos, de há muito tempo, tá? É importante notar que o ser humano não foi o macaco que se transformou no ser humano. Não vamos imaginar isso. A biologia nunca disse isso, tá? Inclusive, na nossa próxima live, eu irei falar muito mais sobre isso, falando sobre as teorias evolucionistas. Mas é importante notar o seguinte: o cóccix é um remanescente da cauda presente em ancestrais vertebrados, que era utilizada para equilíbrio e locomoção. Em humanos, serve como ponto de fixação para alguns músculos e ligamentos. Veja que aqui tem uma certa função. Não é inútil. Então, nós temos aqui o apêndice vermiforme, que é a primeira porçãozinha pequenininha lá, né, do nosso intestino grosso. Acredita-se que em ancestrais herbívoros, o apêndice vermiforme auxiliava na digestão de celulose. Atualmente, sua função em humanos é limitada e controversa, é importante dizer isso, com algumas teorias sugerindo um papel até imunológico, né? Alguns, né? Há quem diga que também não tem nenhum outro papel. Outros exemplos, as asas em aves não voadoras, como, por exemplo, uma asa de avestruz, né, o kiwi ou cacapo, que são exemplos de aves que não voam. Em ancestrais, essas aves eram usadas para voo. O cóccix, né, que eu já falei também. O que são categorias taxonômicas? Vamos lá, o que são categorias taxonômicas? As categorias taxonômicas são os níveis hierárquicos: domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, usados para organizar e classificar os seres vivos com base em suas características comuns e relações evolutivas, sendo a espécie a mais específica e o domínio a mais abrangente. Convém salientar aqui uma observação. Quando eu coloquei aqui com base em suas características comuns e relações evolutivas, é porque mesmo hoje, apesar de usarmos essa forma hierárquica de classificação, a gente se utiliza do entendimento de parentesco evolutivo na classificação, mesmo se utilizando com esse molde taxonômico, né, com as categorias. Uma dica importante para o Enem: taxon e categoria taxonômica são coisas diferentes, pessoal. Por exemplo, os mamíferos correspondem a um taxon, o taxon dos mamíferos, colocado na categoria taxonômica de classe. Explicando melhor, quando eu falo classe dos peixes, classe dos mamíferos, classe das aves, ave, mamífero e peixe são taxons. E a classe é a categoria taxonômica, é o nível hierárquico no qual eles estão. Por isso dizemos, né, classe dos mamíferos, do ponto de vista taxonômico. É importante demais isso que eu estou aqui circulando o mouse, que vocês entendam, tá? Muito importante. Essas categorias taxonômicas são as principais. Existe aqui subespécie, subgênero, superclasse, subfilo, ou seja, existem outras, mas essas aqui são aquelas que vocês precisam entender.
de fato, que o Enem vai exigir de vocês. Então, por exemplo, eu tenho espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino e domínio. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem isso de uma maneira mais rápida e mais simples. Vamos pegar aqui um cachorro e um gato. Cachorro e gato são animais diferentes, espécies diferentes, fazem parte da mesma ordem, ordem dos carnívoros. Fazem parte da mesma classe mamífero, mesmo filo dos cordados, mesmo reino animal, mesmo domínio dos eucariontes, domínio eucário. Mas cachorro e gato, que são da mesma ordem carnívoro, não fazem parte da mesma família. Cachorro é o canídeo e o gato felídeo. Gênero do cachorro canis, do gato felis, espécie diferente. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que à medida que a gente vai de espécie para domínio, a gente vai no sentido ascendente, o sentido da generalização. É um sentido de classificação mais abrangente. Quando a gente vem de domínio para espécie, a gente vem no sentido descendente. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. A gente vai no sentido da especialização. A classificação ela vai ficando mais criteriosa, mais específica. Por exemplo, se eu tiver dois seres vivos, é mais fácil dizer de cara a espécie deles ou o reino do qual eles fazem parte? O reino. Por exemplo, você sabe que um besouro e uma tartaruga são do reino animal. É fácil identificar isso. Mas você dizer qual é a espécie de tartaruga, qual é a espécie de besouro, é mais difícil. Tem que ser um especialista, muitas vezes. Então, percebam que à medida que a gente vai de espécie até domínio, a gente vai no sentido, chamado sentido o quê? Ascendente, generalização. À medida que a gente vai de domínio no sentido contrário, domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, a gente vai no sentido descendente, no sentido da especialização, é mais criterioso. E aí é importante notar o seguinte, vamos supor duas espécies X e Y. Se elas fazem parte do mesmo filo, X e Y, estou dando aqui um exemplo hipotético para você entender. Eu posso dizer com certeza que elas farão parte necessariamente do mesmo reino? Veja bem, espécies X e Y fazem parte do mesmo filo. Eu posso dizer com certeza que elas farão parte do mesmo reino? Sim ou não? O que vocês acham? Respondam aí no chat para mim, por favor. Sim ou não? Duas espécies que estão no mesmo filo, é correto dizer que obrigatoriamente elas estarão no mesmo reino? Sim, muito bem, é correto. Estou vendo aqui que responderam corretamente. Por que é correto? Porque se elas estão no mesmo filo, que é uma categoria taxonômica mais próximo de espécie, ó, comparada a reino, é mais específico. Então, necessariamente, terão que fazer parte do mesmo reino. Agora, se elas estão no mesmo reino, obrigatoriamente farão parte do mesmo filo? Se estão no mesmo reino, obrigatoriamente farão parte do mesmo filo? Não. Por que que não? Porque reino é mais o quê? Abrangente. Filo é mais específico. Por exemplo, pegar aqui cachorro e gato novamente. Cachorro e gato fazem parte da mesma ordem, ordem dos carnívoros. Fazem parte da mesma classe, mamífero, mesmo filo, cordados, mesmo reino animal, mesmo domínio eucária. Olha só, cachorro e gato fazem parte da mesma ordem, não é isso? Carnívoro. Fazem parte da mesma família que vem atrás? Não. Família dos canídeos, família dos felídeos. E gêneros diferentes, espécies diferentes, tá bom? Quais são os três domínios que classificam em seres vivos? Domínio bactéria, são as bactérias de um modo geral. Domínio arque, que a gente escreve archae aí, archaea, né? Mas no latim a gente lê arque, são as arqueobactérias, aquelas bactérias que têm características termoacidófilas, que sobrevivem em ambientes extremamente inóspitos, de acidez, de temperatura. E o domínio eucário são o domínio dos eucariontes. Reino protista, reino fungi, reino plante, reino animal. Todos os eucariontes. São os três domínios que incluem os seres vivos no planeta Terra. Lembrando que os vírus não são incluídos em nenhum desses domínios por uma razão muito simples. Os vírus não são formados de célula, são acelulares. Consequentemente, não posso classificá-lo em nenhum dos domínios, porque a base para classificar um ser vivo em um dos três domínios é o tipo de padrão celular. E o vírus não é formado de célula.
Aí você vai me perguntar, professor Lincoln, se o vírus não é formado de célula, então ele não é um ser vivo não, né? Cuidado. Se você considerar a teoria celular, que diz que todo ser vivo é formado de célula, realmente ele não vai ser considerado um ser vivo. Mas, de um modo atual, a gente considera que os vírus são seres vivos atípicos. Por que, que eles são seres vivos? Porque eles têm 3 características que só quem as possuem são seres vivos. Reprodução, eles se replicam, tudo bem que tem que estar dentro de uma célula, mas se replicam, que é a reprodução viral. Eles têm evolução, modificam-se ao longo do tempo, principalmente por mutação, e eles têm hereditariedade. Eles transmitem aos novos vírus formados características deles próprios. Só quem tem essas 3 características, reprodução, capacidade de modificação, que é a evolução ao longo do tempo, e hereditariedade, é ser vivo. Então o vírus é um ser vivo. Agora, ele é bem diferente por 2 motivos. O primeiro é esse que eu estou falando. Um vírus não é formado de célula. E o segundo, ele não tem metabolismo próprio, ele não tem um conjunto de reações físico-químicas que mantém a sua homeostasia, ou seja, o seu equilíbrio dinâmico. Ele precisa ter que estar dentro de uma célula para conseguir se desenvolver e fazer aquilo que ele faz na célula, que é se replicar, se reproduzir, que a gente verá mais adiante isso de uma forma mais detalhada. Pessoal, o que é uma espécie, afinal de contas? O que vem a ser uma espécie? Veja bem, a gente tem um conceito de espécie taxonômica, morfológica, e um conceito de espécie biológica. Então é importante notar que, quando eu falo de espécie taxonômica, aquela espécie de classificação, eu falo de semelhanças morfológicas, de forma, né, e anatômicas observáveis. Quando eu falo em espécie biológica, eu falo de quê? Capacidade de intercruzamento, de reprodução, e produção de descendentes férteis em condições naturais. É importante notar que uma espécie taxonômica, ela permite descrever e classificar seres vivos. Uma espécie biológica é aquilo que eu caracterizo um conjunto de seres vivos que estão isolados reprodutivamente. Aplicabilidade. Para que serve esse conceito de espécie taxonômica? É útil para organismos fósseis, assexuados. Quando eu falo de espécie de bactéria, normalmente a gente fala em espécies taxonômicas de bactérias, que as bactérias, via de regra, se reproduzem por um processo assexuado. O mecanismo reprodutivo bacteriano, quando ocorre variabilidade genética, não é propriamente um mecanismo sexuado, é um mecanismo de recombinação genética. E aí é importante notar, quando eu falo de espécie biológica, eu estou falando daquilo que eu aplico para seres vivos com reprodução sexuada. As limitações desses conceitos, né? No caso da espécie taxonômica, pode agrupar organismos morfologicamente semelhantes que não se reproduzem entre si, que nós chamamos de espécies crípticas. E no caso da espécie biológica, não se aplica a organismos assexuados ou fósseis. Então é importante notar desde já, quando a gente fala de conceito de espécie, não existe apenas um único conceito de espécie. E aqui eu estou trazendo para vocês 2 conceitos de espécies que o Enem aborda e pode trazer nos itens. Espécie taxonômica, que é a espécie morfológica, onde a gente utiliza principalmente para aqueles seres vivos que não têm reprodução sexuada, ou mesmo para organismos fósseis, e a espécie biológica, que é o conceito mais abrangente, que mais é usual, que é aquele que nós identificamos, um conjunto de indivíduos semelhantes que se reproduzem entre si, gerando descendentes férteis. Aquele velho conceito básico de espécie biológica, né? Então é importante notar esse quadro nessa distinção entre esses conceitos. O que são mecanismos de especiação? Um tema importantíssimo que o Enem costuma trazer. São processos evolutivos que geram novas espécies, baseados principalmente no isolamento reprodutivo. Então, o mecanismo de especiação nada mais é do que um processo evolutivo onde surgirão espécies novas, que até então não existiam no planeta. E isso está principalmente relacionado ao conceito de isolamento reprodutivo entre esses seres vivos. As principais formas são especiação alopátrica, que é aquela quando ocorre com isolamento geográfico, que eu vou já mostrar para vocês entenderem melhor aqui com um desenho esquemático, e a especiação simpátrica, que é aquela que acontece sem isolamento geográfico. Então veja, o que é especiação?
é um mecanismo de formação de novas espécies, de surgimento de novas espécies no ambiente natural. E esse mecanismo se dá principalmente de uma forma ou outra, ou por uma especiação alopátrica, ou por uma especiação simpátrica. E aí a diferença básica qual é? Na especiação alopátrica, tem um isolamento geográfico para que haja o surgimento de uma nova espécie. Na especiação simpátrica, não tem isolamento geográfico. Vejamos aqui, olha só, pessoal. Presta bem atenção em toda essa imagem que eu estou trazendo aqui para vocês. Especiação alopátrica. Você tem aqui uma espécie de besouro, uma única espécie, todos da mesma espécie, tá? E aconteceu uma barreira geográfica aqui, um rio caudaloso que passou e que transformou essa região, que era a mesma região, em duas regiões. Elas estão separadas por esse rio. Esses indivíduos aqui não entram em contato com esses outros. Ao longo do tempo, acredita-se que milhões de anos, ou no mínimo milhares de anos, processo de mutação, deriva genética, enfim, aconteceram modificações no material genético desses indivíduos que ficaram desse lado, completamente diferente das alterações genéticas dos indivíduos que estavam desse outro lado. E aí, num dado momento, por mais que esses indivíduos agora estivessem juntos, eles não mais conseguiam se reproduzir entre si. Então, nós dizemos aqui que houve o quê? Houve uma barreira geográfica, permitindo que os mecanismos adaptativos desses seres vivos se dessem de maneiras completamente diferentes. E aí houve o surgimento de indivíduos que não mais se reproduziam com aqueles originários, constituindo assim uma nova espécie. Agora, olha para cá. Aqui eu tenho uma especiação simpátrica. Eu tenho aqui uma população única, imaginemos aqui de um besouro, de uma espécie de besouro, que vivem no mesmo lugar, que vivem aqui nas regiões arborícolas, junto às folhas, e que aqui esses indivíduos começaram a ter um processo de mecanismo genético, de diferenciação genética diferente desses outros aqui, se especializando em uma determinada área da planta completamente diferente desses outros. Veja que não tem isolamento geográfico, eles continuam na mesma região, porém eles não mais conseguem se reproduzir entre si por algumas alterações que aí ocorreram, por alguns mecanismos genéticos. E aí o que acontece? Quando eles não mais se reproduzem entre si, nós dizemos e podemos dizer que surgiram novas espécies. Então veja bem, ó, especiação alopátrica, você tem indivíduos da mesma espécie, isolamento geográfico, alguma barreira que separa esses indivíduos, que passaram a ter condições genéticas diferentes ao longo do tempo e não mais se reproduziram, mesmo após estarem em contato. Então, aqui, surgimento de uma nova espécie, especiação alopátrica. Nesse caso, você tem indivíduos que estão no mesmo ambiente, não há isolamento geográfico entre eles, mas os mecanismos genéticos que ocorreram entre eles se deram de formas que permitiu que eles não mais se reproduzissem entre si. Então, aqui eu tenho diferentes espécies que surgiram, por mais que não houvesse ali, não tivesse tido um isolamento geográfico entre eles. O que é uma subespécie ou raça biológica? Veja bem, subespécie ou raça é um grupo de seres vivos dentro de uma mesma espécie que vivem em áreas geográficas distintas, possuem características morfofisiológicas um pouco diferentes e condições genéticas específicas, mas ainda conseguem intercruzar gerando descendentes férteis, ou seja, não há isolamento reprodutivo entre as subespécies da mesma espécie. Resumindo esse conceito que parece grande, parece um pouco difícil, mas você vai entender muito fácil. Todos os cachorros que temos, por exemplo, o Doberman, o Pitbull, o Chihuahua, o Pinche, enfim, o nosso amigo Caramelo, todos eles são de uma única espécie, são da mesma espécie. Eles são variantes genéticas dentro de uma espécie. Então, nós chamamos isso de quê? Subespécie, são de raças diferentes. Os gatinhos, por exemplo, nós temos o persa, o siamês, o angorá, são variedades dentro de uma mesma espécie. Você sabia que o cachorro doméstico que nós temos, nosso amigão, ele é da mesma espécie do lobo selvagem? Mesma espécie. Canis lupus.
No nosso caso, houve uma domesticação do cachorro. Ele é um lobo domesticado, mas é da mesma espécie do lobo, ele é uma subespécie. E aí eu acredito que alguns de vocês estejam se perguntando, professor, e existe raça humana? Raça humana do ponto de vista biológico? Não. Raça humana, quando eu falo de diferenciação genética entre povos de seres vivos, por mais que esses povos tenham comportamentos e sejam de etnias completamente distintas, não. Nós, todos os seres humanos do planeta, por mais que tenhamos diferenciações, e algumas sim são perceptíveis, nós somos da mesma espécie e da mesma subespécie. Homo sapiens sapiens. Então, fique atento quanto a isso também. Por exemplo, as raças domésticas, né? Ocorreu o quê? Uma seleção artificial humana. Fomos nós que produzimos as raças de cães, as raças de gatos, as raças de bovinos. Já as raças que existem na natureza, as variações dentro de uma espécie, as subespécies chamadas, isso foi gerado por uma adaptação a ambientes específicos, com diferenças geográficas e ambientais, podendo haver um cruzamento entre eles ou não. As diferentes espécies, né, subespécies de lobo, o tigre de bengala, o tigre siberiano, o elefante, por exemplo, asiático, o elefante africano. Então, aí são subespécies de uma mesma espécie, que surgem na natureza. São variantes silvestres. No caso, nas raças de cachorro, de gato, houve uma seleção o quê? Artificial, uma seleção humana. Regras para a nomenclatura científica das espécies. Volta e meia, o Enem vai exigir que você tenha um entendimento dessas regras. Que regras são essas? Acredito que todo mundo aí lembra, né? Qual é a língua usada universalmente para construir o nome científico de uma espécie? Latim. A nomenclatura tem que ser binominal ou binomial, né? O nome da espécie é sempre composto de duas palavras. O primeiro, inicial maiúscula, representa o gênero do qual a espécie faz parte, e o segundo, com a inicial minúscula, o epíteto específico. Cuidado, epíteto específico. Então, veja bem, Homo sapiens é o nome científico da espécie humana. Homo, primeiro nome com a inicial maiúscula, é o gênero do qual fazemos parte, o gênero taxonômico. Sapiens é uma característica comum aos indivíduos da espécie. Quando eu falo o nome da espécie, são os dois, Homo sapiens. Sapiens, sozinho, esse segundo nome, é o epíteto específico. É uma característica comum aos indivíduos da espécie. Por exemplo, Aedes aegypti, o famoso mosquito transmissor do vírus causador da dengue. Primeiro nome, inicial maiúscula, representa o gênero do qual a espécie faz parte. Segundo nome, um epíteto específico. Latim ou latinizado, quando estiver escrito num texto, tem que ser dado um destaque, ou sublinhado, né, ou em negrito, ou em itálico, é importante que se diga isso. Trypanosoma cruzi é o nome do protozoário causador da doença de Chagas. Uma outra regra importante, quando tiver uma subespécie, você tem 3 nomes. Ó. Então, por exemplo, Canis lupus, que é a espécie de lobo, né? Se eu tiver Canis lupus familiares, é a subespécie cachorro, que é uma variedade, é uma raça de lobo, domesticada, produzida artificialmente. Crotalus duzirus terrificus, primeiro nome é o gênero, inicial maiúscula, segundo nome, inicial minúscula, é o epíteto específico, e o terceiro nome representa o quê? A raça, representa a subespécie. Então, de maneira mais objetiva, quais são as regras principais? O nome tem que ser escrito em latim ou latinizado, nomenclatura binomial, 2 nomes. Primeiro nome com a inicial maiúscula representa o gênero do qual a espécie faz parte. Segundo nome com a inicial minúscula é o epíteto específico, é uma característica comum aos indivíduos da espécie. Se tiver subespécie, são 3 nomes, onde o terceiro, também com a inicial minúscula, representa essa subespécie. Regrinhas bem simples. O que é cladística? Também denominada de sistemática filogenética, é um método de classificação de seres vivos com base em suas relações evolutivas e ancestralidade comum, agrupando-os nos chamados clados. Essa classificação utiliza o que, pessoal? Cladogramas, que representam a história evolutiva dos seres vivos.
Desculpem. Você tem aqui um exemplo de um cladograma, onde você está vendo a maneira de classificar esses seres vivos, que são plantas, né? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, de modo que aqui eu coloco características que podem ser compartilhadas entre esses grupos ou não. Por exemplo, todos esses grupos de plantas apresentam embrião, tecidos verdadeiros e uma epiderme revestida de cutícula. São as características que nós chamamos plesiomórficas, ancestrais. Todos esses grupos têm. Se eu pegar flor e fruto, ela está bem aqui, ó. Só o grupo das angiospermas é que tem flor e fruto. Consequentemente, isso daqui é uma característica que chamamos de apomorfias, características apomórficas, exclusivas de um grupo ao longo do processo evolutivo. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, semente, crescimento lateral, grão de pólen, tá bem aqui, ó. Isso significa dizer o quê? Que as briófitas não têm nem semente e as pteridófitas também não têm semente, porque vem nesse ponto aqui do processo evolutivo, na leitura do cladograma. Consequentemente, semente e crescimento lateral é o que nós chamamos de características o quê? Apomórficas compartilhadas entre dois grupos, que nós chamamos de sinapomorfias. É importante notar que cladograma, quando aparece no Enem, aparece para você perceber quais os grupos são mais evolutivamente relacionados. Por exemplo, aqui tem o primeiro grupo, briófita, o segundo, pteridófita, o terceiro, gimnosperma e o quarto, angiosperma. Briófita e pteridófita estão próximos aqui, ó. Já a briófita e a angiosperma está distante aqui, ó. Quanto mais distante, mais diferente foi o processo evolutivo. Quanto mais próximo, mais semelhante foi o processo evolutivo. Por exemplo, gimnospermas e angiospermas são dois grupos de plantas que têm um processo evolutivo muito mais semelhante entre si do que gimnospermas e briófitas, porque estão mais distantes aqui no cladograma. Se eu tivesse uma característica colocada bem aqui, ó, nesse clado aqui, nesse ramo aqui, ó, isso seria exclusivo de gimnospermas. Então, para ficar mais claro, o que é a cladística? A cladística é um processo de classificação onde a gente avalia as características compartilhadas ou não entre os grupos de seres vivos. E essas características compartilhadas ou não é o que nós chamamos de características ancestrais, características derivadas. Quando ela é exclusiva de um grupo, são chamadas de apomorfias. Quando ela é comum a todos os grupos, são chamadas de plesiomorfias. E quando elas são compartilhadas entre alguns grupos, são chamadas de sinapomorfias. Eu espero que vocês tenham entendido. Vamos ver aqui algumas perguntas. Algumas perguntas importantes. Vamos ver. Tá dando para entender, pessoal? Daqui a pouco a gente vai resolver algumas questões, vocês vão poder entender esse assunto na prática, o que é importante, tendo em vista que o Enem vai exigir esse raciocínio de vocês em relação a essas questões. Alguma dúvida, alguma pergunta? O que é um cladograma? O que é uma plesiomorfia? Deixa eu ver aqui. A Juliana Garcia disse que não. O Carlos também disse que não. O Felipe Santos disse aí complicou um pouco. Deixa eu descomplicar então. Vamos lá, Felipe Santos. O que é um cladograma? Imagina aqui essa imagem. Ó. Você está vendo aqui que tem alga verde ancestral, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. E aqui você está vendo que tem algumas características que foram colocadas aqui ao longo dessa linha. Ó. Essa linha representa o processo de evolução desses grupos de plantas, no caso, né? E essas características, quando ela é colocada bem aqui, onde eu estou passando o mouse, ó, bem aqui nesse canto, ó, significa dizer que todos esses grupos a possuem. Se ela for colocada bem aqui, ó, depois das briófitas, ó, significa dizer que as briófitas não têm, mas essas outras todas que viram à frente têm. Por exemplo, flor e fruto está sendo colocado bem aqui, onde eu estou passando o mouse. Ó. Só quem tem flor e fruto aqui nesse cladograma é quem? Angiosperma, muito bem. Gimnosperma não tem, pteridófita não tem, briófita não tem. Então, na realidade, um cladograma é essa representação onde se coloca características que podem estar compartilhadas ou não entre diferentes grupos de seres vivos para você entender o processo de dinâmica da evolução. Características ancestrais, quer dizer, todos os grupos têm, seria embrião, tecido verdadeiro, todas as plantas têm.
Já aqui, esporófita dominante, ó, briófita não tem. Então, isso aqui não é uma característica ancestral das plantas, porque briófita não tem. Seria ancestral de pteridófitas, gimnosperma, angiosperma, e assim sucessivamente. Tá bom? De fato, tá... Mentes brilhantes aqui está dizendo, verdade, muito conteúdo para raciocinar, é muita coisa mesmo, mas eu acredito que vocês percebam que a gente tem que entender esse assunto dentro dessa dinâmica de muito conteúdo, mas que está sintetizado. Quer ver? Veja bem, fixismo e evolucionismo, lembram aí o que é a diferença? Categorias taxonômicas, estão lembrados? Cladograma, evidências do processo evolutivo. Foi tudo isso que nós falamos hoje. Vamos para as questões? Vamos para as questões agora? Vamos ver se vocês entendem um pouco mais ainda nas questões. Vamos nós. Pessoal, uma dica em relação às questões, tá bom? Quando vocês forem resolver as questões na hora do Enem, primeira coisa que vocês precisarão fazer é ler a pergunta. Porque as questões muitas vezes envolvem leitura de texto, análise de tirinhas, de charges, ou de comparação de esquemas. Então, a primeira coisa que você vai fazer é ler a pergunta, a primeira. Então, dando essa dica que eu estou falando aqui para vocês, vamos para lá. Qual é a pergunta aqui? Vou ler logo a pergunta, eu não vou olhar para cá não, tá? Eu não vou olhar para essa tirinha não, eu vou ler a pergunta. A tirinha sugere o estudo da evolução biológica com base em evidências evolutivas conhecidas como. Então, veja bem, primeiro ponto de partida fundamental é entender a pergunta. Qual foi a pergunta que foi feita aqui? Ó? A tirinha, que é essa aqui que a gente vai ver daqui a pouco, sugere o estudo da evolução biológica com base em evidências evolutivas conhecidas como. O que é que a gente tem na tirinha? O que é que eu vou procurar na tirinha? Você está vendo que quando eu li primeiro a pergunta, eu já sei o que eu vou procurar na tirinha. Então, por exemplo, aqui, ó, tem aqui um dinossauro, né? Tá andando, tá caminhando, tá produzindo aqui os rastros dele, olha só aqui, ó. Aí tem uma conversação entre eles aqui animada, né? São vocês que fazem os paleontólogos gostarem mais da lama que eu piso do que de mim? Ele pergunta, né? E aqui os micro-organismos aqui, ó. É ciumento. Somos os indicadores da existência do petróleo. Olha só, somos indicadores da existência do petróleo. Falou em paleontólogo. Vocês lembram quando eu falei agora há pouco sobre o estudo dos fósseis? Eu falei de paleontólogo. Os paleontólogos, eles estudam os fósseis para permitir que compreendamos melhor o processo evolutivo, as transições evolutivas. Então, será que essa tirinha ela está relacionada com órgãos homólogos? Será que ela está relacionada com estruturas vestigiais, órgãos vestigiais? Será que ela está relacionada com testemunhos fósseis? Ou com vestígios moleculares, ou com semelhanças anatômicas? O que vocês acham? Me responda aí no chat, por favor. Estou gostando. Muita gente está colocando a alternativa, não vou dizer qual é, para deixar aqui aquela ansiedade. E aí? Muito bem, Juliana Garcia, o Jonatas Ribeiro, Rômulo Brito, o Pedro 9. Vão dizendo de onde vocês são, né? De onde estão falando, qual estado, pelo menos. A Raíssa Oliveira, a Natália Conceição Rosa. E se eu disser que está todo mundo acertando, olha como vocês entenderam. Questõezinha que foi aí do Enem 2025, recente, né? Muito recente. Nosso último Enem, por sinal. E o item correto é justamente esse que vocês estão respondendo, pessoal. É o item C, testemunhos fósseis. Qual a dica aqui? Você tem aqui, ó, um rastro, tá falando em lama, tá falando em paleontólogo. Então, fica realmente a sugestão de que a evidência da evolução biológica que essa questão traz são os testemunhos fósseis. O que são órgãos homólogos, para lembrar, que nós falamos na live de hoje? São órgãos
que têm a mesma origem embrionária, apesar de estarem em grupos de seres vivos diferentes. Por exemplo, a pata dianteira de um cachorro e o braço humano. Mesma origem embrionária. Tem funções diferentes? Tem. Poderia até ter a mesma função, mas se tiver a mesma origem embrionária, mostrando parentesco evolutivo, ancestralidade em comum, órgãos homólogos. Estrutura vestigial, a gente falou aqui também, né? De algumas no ser humano, o cóccix, a gente falou do apêndice cecal, né? A gente também falou aqui de vestígios moleculares, DNA, proteína, semelhanças anatômicas, mas nada disso está nessa tirinha, né? Vamos para essa outra questão. O que foi que eu disse a vocês? A gente precisa primeiro fazer o quê? Ler a pergunta. Pessoal, não faça outra coisa a não ser ler primeiro a pergunta. Porque você não vai perder tempo. Quando você lê a pergunta, você já vai saber o que procurar na imagem, no texto, na tirinha, como foi essa da primeira questão. Você já vai saber identificar aquilo que está sendo perguntado. Então, por exemplo, qual é a pergunta aqui? Ó? A partir da análise desse cladograma, questãozinha que ocorreu no Enem do ano passado aí, ó, 2025, as aves são mais aparentadas evolutivamente com o grupo dos ou das. Olha só, questãozinha de cladograma, eu percebi que alguns de vocês ficaram mais na dúvida, mas vamos lá. O que a gente tem aqui? Ó? Primeiro, qual foi a pergunta mesmo? A pergunta foi qual dos grupos aqui representados as aves são mais aparentadas evolutivamente com qual grupo? Então, veja, aqui eu tenho essa linha principal aqui, ó. E aqui eu tenho várias linhas, que a gente chama de clados, né? O grupo dos anfíbios, o grupo dos mamíferos, o grupo das tartarugas, o grupo das aves. Bem aqui eu tenho o grupo dos outros dinossauros e bem aqui o grupo dos lagartos e cobras. Lembram quando eu expliquei agora há pouco que eu disse, quanto mais próximo estiverem os grupos no cladograma, isso significa dizer que maior será o grau de semelhança e parentesco entre eles. Não foi isso que eu disse? Então vamos lá. O que é que vocês acham? As aves, tá aqui elas, ó, no cladograma, bem aqui, ó. Elas são mais parecidas com os anfíbios, com os mamíferos, com as tartarugas aqui, ó, ou com outros dinossauros aqui, ou com lagartos e cobras. O que vocês acham? Respondam aí. Muita gente respondendo. Raíssa Oliveira, Juliana Garcia, a Júlia Talito, Rômulo Brito. Muito bem. E se eu disser que estão todos acertando? Rapaz, fantástico, viu? Sensacional. Isso é o que nós chamamos da cereja do bolo. Você acabou de assistir a live fazendo as questões e não errar nenhuma. E todos respondendo bem rapidinho. O Felipe Santos ainda é modesto, ele bota o item e diz assim, eu acho. Eu tenho certeza que você sabe. Pessoal, exatamente. Ó, outros dinossauros é o gabarito correto. Você vai me perguntar, professor, por que as aves, na questão, que é o que está sendo perguntado, são mais aparentadas evolutivamente com outros dinossauros do que com tartaruga, que está bem pertinho aqui também, ó. Olha só aqui o cladograma, ó. Segue aqui o mouse aqui, ó. Segue o mouse, presta atenção, segue o mouse. Lá vem, lá vem, lá vem, tartaruga surgiu aqui, ó. Lá vem, lá vem, lá vem, ó. Ave surgiu aqui. Você está vendo que aqui, ó, existe um grau de parentesco evolutivo. Ó. Existe aqui onde surgiu o grupo dos outros dinossauros e aqui o grupo das aves. Na realidade, do ponto de vista taxonômico, as aves é um grupo de dinossauro. Se constituem um grupo de dinossauro que sofreu amplas modificações ao longo do tempo. Parabéns, hein, pessoal? Vocês estão de parabéns. Vamos para outra questão? Vamos lá, questão 3. O que a gente tem que fazer primeiro? Eu vou primeiro ler esse texto aqui da questão, é isso que eu estou dando de dica para vocês? Não. Primeiro eu vou ler a pergunta. Vamos lá, ó. O texto caracteriza qual conceito biológico? Olha como é melhor ler a pergunta primeiro. Porque tu tem um texto aí para ler, uma questão que tem um parágrafo relativamente grande. E aí tu já vai ler querendo encontrar aquilo. Tu já imaginou tu ler isso tudinho aqui? Aí no final, eu nem me lembro onde foi que eu vi isso. Tu tem que ler de novo. E você pode sublinhar, riscar a tua prova lá na hora. Teu caderno de prova, só não pode fazer o gabarito, né? Gabarito tem que ter todo um cuidado, mas o caderno de prova você pode sublinhar,
você pode riscar. Então, olha só. O que é que a gente vai procurar aqui nessa questão que foi também do Enem 2025? O texto caracteriza qual conceito biológico? No mundo animal, quando comparamos machos e fêmeas de uma mesma espécie, muitas vezes observamos diferenças marcantes entre eles, entre o macho e a fêmea. Em algumas espécies de aves, os machos, em relação às fêmeas, apresentam estrutura corpórea mais avantajada, plumagem com cores mais chamativas, até mesmo diferentes acessórios distribuídos pelo corpo. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente pega uma ave que abre as suas penas, muito bonita, você lembra qual é o nome dela? Coloca aí no chat para ver se vocês lembram. Uma ave muito bonita que abre as penas. O macho tem uma beleza, a coloração de penas sensacional. Exatamente. Como é o nome dessa ave? Como é o nome dessa ave que abre? Coloca aí no chat. Pavão, olha aí como vocês estão atentos, né? Eu pergunto a vocês, o texto está falando de camuflagem? O texto está falando de metamorfose? O texto está falando de dimorfismo sexual? Ó, falou em sexo, ó. Falou macho, falou fêmea. Olha a dica, ó. Macho, fêmea, diferença entre macho e fêmea. Qual é o item correto, pessoal? Eita, mas vocês estão bom demais, viu? É exatamente isso, pessoal. É o item C, dimorfismo sexual, diferenciação entre macho e fêmea em espécies animais. Notadamente aqui, quando se fala das aves, que é a questão que está sendo abordado, a plumagem das aves é muito mais exuberante. Existe uma competição entre os machos para que se tenha a cópula, e essa plumagem é um fator de chamariz para a reprodução. Então, aqui é um conceito bem característico, né? A camuflagem é aquele conceito onde um ser vivo, ele se parece com o meio, né? Por exemplo, o urso polar se parece lá com a parte toda branca do Ártico para poder fugir de predadores. Metamorfose é uma transformação, por exemplo, uma lagarta que vai se transformar numa borboleta, ali ocorreu uma metamorfose. Uma divergência evolutiva é quando nós temos uma alteração em seres vivos com características que permitem uma adaptação diferenciada. Isolamento reprodutivo é um mecanismo de formação de novas espécies que nós vimos, né? Então, realmente, o gabarito, a letra C. Parabéns, hein? Vamos para mais uma questão. Outra questão que envolve cladograma. O Enem, recorrente, coloca questões com cladograma. Aí o Enem 2021, o que a gente tem que fazer? Ler a pergunta, né? Primeira coisa. Então, bora lá. Como é que é a pergunta? De acordo com esse cladograma, quais animais apresentam maior semelhança genética? Aí você vai me perguntar assim, professor Lincoln, como é que eu vou saber, quando eu tiver uma imagem de um cladograma, quais os seres vivos que apresentam maior semelhança genética? Como é que eu vou entender isso? Então vamos lá. O que é um cladograma? É uma representação de como os seres vivos evoluíram, onde há características compartilhadas entre eles. Por exemplo, aqui, ó, vértebras, tá bem aqui, ó, tá vendo onde eu tô passando o mouse, ó, vértebras? Isso significa dizer que isso é uma característica o quê? Ancestral. Todos esses grupos apresentam vértebras, porque surgiram depois desse ancestral que tinha vértebras. Se eu pegar aqui, ó, membros locomotores e pulmões, ó, onde eu estou passando o mouse. Sardinha tem membros locomotores e pulmões? Não, porque esse grupo sardinha, ó, ele surgiu antes do aparecimento de membros locomotores em pulmões nos grupos ancestrais. Se eu pegar aqui, ó, ovo amniótico, que é o embrião com âmnio, bem aqui nesse lugar aqui, ó. A sardinha e o sapo têm ovo amniótico? Não, não tem ovo amniótico, porque o ovo amniótico está aqui depois do grupo de sardinha e sapo. Se eu pegar aqui glândulas mamárias, que estão bem aqui, ó, só quem tem glândula mamária? Coelho, né? Se eu pegar adaptação para o voo, só quem tem aqui adaptação para o voo? Pardal, que é ave, né? Sardinha não voa, né? É um peixe. Sapo, anfíbio não voa. Jacaré, réptil não voa. Coelho é um mamífero que não voa, né? Morcego é mamífero voador, mas coelho não. E pardal está aqui. E aí pergunta, quem vai ter maior semelhança genética? Será que é sardinha com sapo? Será que é sapo com jacaré? Será que é jacaré com coelho? Pessoal,
Vocês já estão colocando aí no chat e eu estou assim maravilhado, viu, com vocês. Parabéns. São muito rápidos, né? Estão entendendo tudo. Olha só isso aqui, ó. Jacaré e pardal estão bem aqui, ó. Um ancestral em comum que originou o grupo do jacaré, que originou o grupo do pardal, bem próximo um do outro, ó. Então, jacaré e pardal, se no cladograma estão bem próximos um do outro, fazendo parte de um grupo aqui que tem uma ancestralidade em comum muito próxima, a semelhança genética também é o quê? Muito próxima entre eles. Qual é o item correto? Exatamente, o item D. Mais uma questãozinha para o Enem de 2019 que tem relação com o assunto que trouxe hoje para vocês aqui nessa live. Ao longo das demais lives nós veremos mais assuntos, poderemos também aprofundar e detalhar um pouco mais de conceitos. Vocês não fiquem nervosos achando que é muito conteúdo, porque a gente vai trabalhar todos esses conteúdos de uma maneira que eles irão se repetir, trazendo os conceitos, retrabalhando o que já falamos anteriormente, de um modo que vocês, quando chegarem na prova do Enem, estarão bastante preparados, lembrando de tudo, por mais que vocês possam achar que seja muita coisa, né? Qual é a pergunta aqui, pessoal? Olha só. O principal processo evolutivo relacionado ao texto é... Vocês estão vendo a pergunta? O principal processo evolutivo relacionado ao texto é... Então, imagina eu ler isso aqui tudo para depois ir para a pergunta. De repente, esqueci o que foi que eu li. Então, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar o principal processo evolutivo que o texto traz. Bora ver o texto. A principal explicação para a grande variedade de espécies na Amazônia é a teoria do refúgio. Nos últimos 100 mil anos, o planeta sofreu vários períodos de glaciação em que as florestas enfrentaram fases de seca. Dessa forma, as matas expandiram-se e depois reduziram-se. Nos períodos de seca prolongados, cada núcleo de floresta ficava isolado do outro. Presta atenção. Cada núcleo de floresta ficava isolado do outro. Então, os grupos de animais dessas áreas isoladas passaram por processos de diferenciação genética, muitas vezes se transformando em espécies ou subespécies diferentes das originais e das que ficaram em outros refúgios. Pessoal, qual a leitura do texto? Você acredita que está falando de convergência adaptativa, de coevolução, de anagênese, de evolução alopátrica ou de evolução simpátrica? Lembra quando eu expliquei os mecanismos de formação de novas espécies, que eu disse aqui para vocês nessa live, que existe a especiação alopátrica e a especiação simpátrica? Estão lembrados da diferença entre uma e outra? Especiação alopátrica é a formação de novas espécies a partir do momento que se dê um processo de isolamento entre as espécies? Geográfico, uma barreira geográfica que os separam. E especiação alopátrica? Essas espécies estão juntas, elas não se separaram. Eu já estou vendo que no chat está todo mundo respondendo, estou gostando de ver. Então vamos lá, especiação alopátrica é quando há surgimento de novas espécies e nesse processo houve um isolamento geográfico. Especiação simpátrica é quando há a formação de novas espécies sem que tenha havido isolamento geográfico. Então, o item correto, muita gente aqui respondendo corretamente. O Felipe esqueceu um pouco, mas já acredito que já lembrou agora, né, Felipe? O item correto é o item C, evolução alopátrica. Porque aqui fala, pessoal, veja bem, ó, cada núcleo de floresta ficava isolado do outro. Houve uma barreira geográfica, houve um isolamento geográfico para que novas espécies pudessem surgir. Vamos para a nossa última questão na nossa live. Essa questão, ela aconteceu no Enem 2018. E, mais uma vez, o que a gente vai ter que fazer primeiro? Ler a questão. É uma questão de uma leitura grande, tem um esquema, parece ser uma questão difícil, mas eu vou dar uma dica aqui para vocês. Bora ver aqui a pergunta, tá? Em populações de quais localidades se observa um processo de especiação evidente? Para ter especiação evidente, tem que ter isolamento o quê? Reprodutivo. Olha só aqui a imagem. Resultado dos cruzamentos. Aí você está vendo várias setinhas
pontilhada, outras contínuas, indo de um lugar para outro. Bem aqui tem o que significa essa legenda. Doador, receptor, doador, receptor. Quando tem o tracejado, significa dizer que tem o quê? Tem uma polinização inviável, uma reprodução inviável. Então, eu tenho que procurar os lugares aqui onde não há uma reprodução. Aqui, ó, Itirapina e Peti. Olha só, tudo aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Não tem reprodução entre elas, ó. E aqui, ó, Marambaia e Alcobaça. Se você observar de cidade a cidade, somente aqui entre Itirapina, aqui, ó, e Peti, e Marambaia e Alcobaça, é que vai haver esse isolamento reprodutivo. Então, esse processo aqui vai nos dizer que o item correto é o item D. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Vejam essa live. Um forte abraço e até a próxima.